Bom, meu nome é Eliana Coll, sou jornalista da Secretaria Executiva de Comunicação da Unicamp. Eu sou Antônio Scarpinetti, Scarpa. E estive na região do Vale do Javari, no Amazonas, em junho de 2022. E acompanhei também a colega nessa pauta da cobertura do desaparecimento do jornalista Dom Phillips e do indigenista Bruno Pereira. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. Queria fazer um apelo. É intensificar as buscas. E a gente ainda tem um pouquinho de esperança de encontrar eles. Mesmo que eu não encontre o amor da minha vida vivo. Na ocasião em que eles desapareceram, surgiu um edital de financiamento para envio emergencial de jornalistas para a região, para cobrir, fazer um trabalho investigativo também, fazer a cobertura e chamar a atenção para o que estava acontecendo na região. A gente tentou o edital, infelizmente não fomos contemplados, mas a Unicamp, a reitoria, os colegas, a equipe aqui da Secretaria de Comunicação da Unicamp entenderam a importância de fazer esse trabalho e a gente foi para a região. Ficamos 11 dias, eu e o Antônio Scarpinetti, e fizemos uma série de reportagens e ensaio fotográfico na região. Entendendo a gravidade do que estava não só acontecendo na região, mas no Brasil como um todo, com muito desmonte dos órgãos de fiscalização ambiental, dos órgãos indigenistas que deveriam zelar pelos direitos dos povos indígenas. A gente não sabia o que ia encontrar lá. No momento era um desaparecimento, certamente todo mundo já tinha uma ideia, infelizmente, de que eles teriam sido assassinados. A gente, mais uma terça-feira, que a gente está começando ainda na expectativa de saber o que aconteceu com o Dom Phillips e com o Bruno Pereira, jornalista e indigenista, que estão desaparecidos lá no Vale do Javari já há quase, 10 dias, de agonia, de falta de respostas, repercussão mundial desse caso. Foi tudo muito rápido, A gente estava aqui em 2 dias praticamente, a gente já estava embarcando para Manaus, com uma escala em Manaus e depois até Tabatinga, Mas as nossas expectativas eram totalmente outras, assim, É um trabalho muito diferente do que a gente está habituado também a fazer aqui na universidade, Então a gente não sabia como é que ia estar os ânimos daquela região, assim, o que ia encontrar, mas sabia que era um momento extremamente tenso, A região lá é uma região que faz fronteira com a Colômbia e com o Peru, então tem toda a complexidade de grupos armados, de narcotráfico, de extração de recursos de forma ilegal, de garimpo, de madeireiras. Então é um ambiente assim de muita tensão, e ainda mais naquela situação onde tinha sido deslocada as forças armadas, as forças policiais massivamente ali para atuar nas buscas, Então, a gente chegou por Tabatinga, que é uma cidade próxima, e onde tem um aeroporto, e ali que é fronteira com a Colômbia.
E para chegar à Atalaia do Norte, que é bem a borda, né, do Vale do Javari, da onde estavam saindo as operações, ali onde estava mais próximo, né, do local em que se imaginava que eles teriam desaparecido. Ali naquela região, para chegar, né, até a Atalaia, passa por Benjamin Constant, pega um barco até Benjamin Constant. A gente estava hospedado em Tabatinga, mas a gente acabou se deslocando para a Atalaia do Norte, porque era lá onde estavam, né, concentradas as buscas. Então pega o barco até Benjamin Constant, depois pega moto ou carro, né, até a Atalaia do Norte. Então tem esse trajeto aí. E é uma cidade muito... não é considerada nem urbana, né, é uma cidade com uma infraestrutura muito precária. Saneamento zero, assim, então uma cidade com o IDH um dos mais baixos ali do Brasil, na verdade. E o que acho que além de todo, né, o cenário assim de muita tensão, de muita tristeza, né, dos povos indígenas ali que estavam muito aflitos, né, com o sumiço, né, com o desaparecimento do Bruno e do Dom. É uma cidade onde a gente via muita pobreza, assim, né, muita precariedade mesmo. Muitos povos indígenas que se deslocam do Vale do Javari para ir receber algum auxílio ou ter algum atendimento na cidade de Atalaia, eles acabam ficando no porto, né, atracados no barco, porque não tem onde dormir. Então, assim, é uma região com diversas dificuldades, né, em que os serviços públicos, né, não chegam assim, em certos locais. E quase não se conseguia hospedagem, né? A gente conseguimos lá inicialmente numa pousada, né? E voltamos para Tabatinga no domingo mesmo. Aliás, foi até uma aventura, porque a gente voltou de mototáxi, porque como a Liana comentou, né? Havia ali essa passagem por Benjamin Constant, né? E de Benjamin ou táxi, né? Ou mototáxi por uma estrada também bastante precária em meio à Amazônia ali, né? Daquela região. E a gente conseguiu voltar a tempo porque na segunda-feira a gente já tinha que estar lá bem cedo, né? Porque tinha essa manifestação, né? Dos povos originários, né, da região, mas a gente conseguiu se instalar, conseguimos fazer essa cobertura, porque era para a gente também, para a proposta, né, de pautas que a gente tinha, né, de não só cobrir as questões factuais, né, que estavam acontecendo naquele momento, que estavam com jornalistas, né, das principais mídias, né, nacionais e internacionais ali, e a gente com essa proposta também de estar cobrindo, né, as questões do lugar, né. Aquela região, né, que é uma região enorme, né, uma região de mais de 8 milhões de hectares, se não me engano, maior do que Portugal, né, uma região que concentra a maior quantidade de povos isolados do mundo. Então, são cerca de 25 etnias e a grande maioria delas, quase 20, são de povos isolados ou em isolamento voluntário. Então, é uma região assim, com uma riqueza enorme, tanto cultural como de diversidade ambiental também, na biodiversidade. Eu acho que quase que o tempo todo a gente lidando com essas questões, né? As questões do que estava acontecendo, a dificuldade da gente também enviar o material, a questão da internet, que o tempo todo era uma preocupação, porque a gente tinha, acho que poucos locais, né? E um deles era a prefeitura, e tinha que se revezar, era uma coisa assim, de muita parceria ali com os colegas, né? Falava muito que ia estragar, né, a imagem que se tinha sobre aquela região, ia estragar a possibilidade das pessoas irem para a região, né, como turistas e tal. Eles tinham muita preocupação assim, com isso. Aliás, é uma questão bem presente assim, lá, o racismo, né, o preconceito com os povos indígenas.
mesmo da população local ali não indígena. Então, se relata que até mesmo um prefeito, né, não muito tempo atrás, se não me engano nos anos 80 ou 90, que convocou a população a botar fogo na sede da FUNAI, né? Então, assim, é um histórico de violência muito grande com os povos indígenas, apesar deles serem uma presença massiva, assim, né, na região. Acho que é importante falar que a gente, antes de ir, a gente fez alguns contatos com organizações de lá, né, para não chegar assim completamente sem conhecer ninguém. Então, assim, eu tenho alguns colegas que trabalham com questão indígena, eu trabalho com questão indígena desde a graduação, lá no Rio Grande do Sul, com os Caigangue, né, principalmente. Então, tem alguns contatos que eu acho que foram muito importantes, assim, para a gente chegar lá e se situar nesse ambiente tão complexo ali, né, e cheio de tensões. Uma das primeiras entrevistas que a gente fez com um integrante do Conselho Indigenista Missionário, que atua muito junto aos indígenas. Fizemos contato também com outra organização, chama CTI, com a União dos Povos do Vale do Javari, que a gente foi conhecer logo que chegou na região também, e que tem uma atuação muito importante, né, e principalmente nos anos de governo Bolsonaro, foram eles, junto com o Bruno Pereira, quando o Bruno foi exonerado da FUNAI, que fizeram minimamente uma guarda, né, do território, assim, e atuando, né, para que essas atividades ilegais não se espalhassem tanto, porque foi, na verdade, né, amplificado muito nos últimos anos. A FUNAI não tinha tantos servidores, né? O único posto do IBAMA, que era em Tabatinga, tinha sido fechado, isso antes, até no governo Temer. Isso, né, de certa forma, gera um ambiente em que as pessoas acham que realmente podem fazer tudo, né? Tanto o nome da série era Oeste Sem Lei, né? Porque, de certa forma, ali nos últimos anos não havia qualquer fiscalização ou cobrança, pelo contrário, né? A FUNAI atuava como um órgão anti-indígena. Houve protesto de servidores lá da FUNAI enquanto a gente estava também. Eu, durante até quase o fim assim, da viagem, pelo menos até o dia que encontraram os corpos, eu era a única mulher em cerca de, sei lá, 30 repórteres, né? E eu acho que, não sei se exatamente por isso, mas teve uma situação de tensão com polícia, com um policial, né? De assédio mesmo, né? Era um ambiente bem tenso, assim. Os repórteres todos estavam muito tensos também, muito desconfiados, assim. Repórteres que estão acostumados a cobrir situações de conflito, né? Então, eu acho que por ser um trabalho muito perigoso, assim, a gente percebia como havia preocupação, assim, inclusive com espiões, né? Havia pessoas estranhas, né, no meio, que despertava entre os colegas também desconfianças, né? Claro, porque eles de certa maneira se conhecem, né, de cobertura, são jornalistas, fotógrafos, cinegrafistas de grandes mídias e também de outras mídias que, como a Liana disse, que estão acostumados a cobrir esses conflitos, né, como o Repórter Brasil, né, da Pública, agência pública, né, com a presença também de jornalistas investigativos importantes do país, né, como o Rubens Valente, correspondentes da Reuters ali, da AP, da Associated Press, do The Guardian, do New York Times. A gente estava caminhando assim, de repente alguém emparelhava com uma moto do nosso lado, querendo saber o que a gente está fazendo, né, o local, né, a precariedade do local onde a gente pernoitou por 2 noites, haviam ali forças policiais, e num dia tão assim, mais tenso, talvez, de todo esse período que nós ficamos lá, foi assim, aquelas festas rolando a noite inteira, assim, e a gente já cansado, né? A gente não conseguia dormir, tudo, né, impactou, a gente certamente aprendeu muito também, mas nunca seremos os mesmos, né, depois dessa cobertura, né?
bastante, né? A gente se coloca no lugar, talvez, por ser uma pessoa que estava fazendo um trabalho próximo, né? Ou que é da nossa área. Acho que pesa bastante, sim, né? Que é uma presença que a gente vê que tanto o indigenista como o jornalista, eu acho que é muito simbólico, assim, do como eram figuras que não eram bem quistas pelo governo Bolsonaro, né? Então eram figuras que representavam tudo que o governo não queria, né? Transparência, zelar pelo serviço público, pelos direitos, né, das populações indígenas, pelo meio ambiente, né, pela preservação do meio ambiente, pessoas que denunciavam atividades ilegais, como do garimpo, né, que teve todo aval no governo anterior para expandir da forma como expandiu e de forma, inclusive, ilegal, né? Então, acho que a gente se coloca no lugar, assim, também como pessoas que são preocupadas com essas questões, né? Que não dizem respeito só aos povos indígenas, mas dizem respeito à nossa própria sobrevivência enquanto humanidade, né? Que são os povos indígenas que são guardiões, né, dos biomas, são eles que fazem frente aí à devastação, que já é enorme, né? Seria muito pior se não existissem. Outros dias também que eu destacaria, que eu achei interessante, né, no nosso trabalho, né, que foi a nossa incursão numa vila, né, de uma comunidade de indígenas, né, do Vale do Javari, mas que se instalaram na cidade, principalmente pela educação dos filhos, né? Então, que é a Vila dos Matis. Né? Então acho que foi um momento assim que a gente pôde talvez não digo descontrair, né? Mas ver um outro lado, porque isso nos interessava também, sabe? Da mesma forma como que a gente assim vivenciou, né, a manifestação, né, que eu acho que foi um ponto importante também da cobertura, e a gente no meio de várias comunidades indígenas ali, né, eles fizeram todo um cortejo, né, pelas ruas de Atalaia do Norte, e a gente no meio ali, nesse momento histórico, assim, né, eu acho que isso marcou também uma grande comunidade indígena também lá da vila Umariaçu, né, Umariaçu dos ticunas também, né, que constituíram, né, foi um dos destaques da pauta, né, constituíram forças policiais deles, da própria comunidade, né, para vigilância, enfim, para uma série de medidas de segurança interna naquele bairro, né, que fica às margens do rio Amazonas, né. A questão dos matis também me tocou muito, assim, foi um momento interessante da gente entender como que eles se organizavam para superar a falta de estrutura que a cidade oferecia, porque as famílias acabam, né, conseguindo juntar um dinheiro, construir as casas de madeira e constituíram essa vila, onde quando vem uma família da aldeia, eles ficam, né, tem um lugar para ficar ali, eles se organizaram dessa forma, assim, para ter onde morar também, né? Todas as situações ali mostraram bastante isso, né? Dessa resistência, da violência que é cometida, assim, e do quanto que nós não indígenas também precisamos ser parceiros, assim, para garantir, né, que essas populações tenham seus direitos assegurados e possam viver com tranquilidade. E a série, assim, como a gente formatou, foi com a ajuda, né, colaboração de toda a equipe. Então, envolveu o trabalho de TI, né, para fazer uma faixa no portal, adaptações no site,
o pessoal das artes, né, design gráfico para fazer uma identidade visual, o pessoal que ficava aqui recebendo material, formatando para publicar. Então a ideia foi surgindo com os colegas, assim, né? E a princípio a gente ia ficar 10 dias, ficamos 11 porque deu um problema na volta, acabamos ficando mais um. Mas a princípio a ideia eram 4 reportagens. Mas assim, era tanta história, né, e tanta coisa para contar, para relatar, que acabaram sendo 12. E um ensaio fotográfico, né, do colega que está aqui. Então a gente tem matérias que vão desde a cobertura mesmo do Encontro dos Corpos, tem entrevistas com lideranças indígenas. Aliás, tem uma que me marca muito também, que é do Curá Canamari. Ele é uma liderança que fala que já nasceu pronto para morrer, né? E assim mostra como a gente não pode aceitar isso, que a pessoa, naturalizar que uma pessoa já saiba que a qualquer momento pode ser assassinada, né? Então me marca muito uma liderança muito forte, assim. Tem matérias sobre estudantes aqui da Unicamp, né, que auxiliam no vestibular indígena lá na região, uma doutoranda ticuna. Tem matérias sobre a questão do IBAMA, da FUNAI, tem matérias sobre o meio ambiente, enfim. Tem diversas abordagens assim, né, que podem ajudar a entender um pouquinho daquele local e da conjuntura, né, do contexto em que aqueles assassinatos foram cometidos. O dia mais impactante que eu achei foi o dia do encontro dos restos mortais, né? E mobilizou toda a cidade, a população desceu para o porto, né? Uma mobilização das forças também presentes, do Exército, né? Polícia Civil, Polícia Federal. E foi interessante que quando eu estava à tarde, quando eu estava descendo para o porto, havia um movimento de funcionários públicos, né, da prefeitura, né, as varredeiras, né, toda aquela poeira no ar, assim, e elas no meio com as vassouras, né, mas assim, dezenas, acho que tinha mais de 10 pessoas ali, e toda aquela tensão no porto, as viaturas passando, subindo, voltando, e a gente passou o dia ali, né, porque os restos acabaram chegando muito tarde, né, aí também o movimento de helicópteros, né, que, já à noite, no próximo ao prédio da prefeitura. Foi de uma violência assim tão grande ver a forma como estavam acondicionados, né? Porque eram, enfim, eles sofreram uma violência enorme, né? Foram esquartejados, tentaram queimar para se livrar dos corpos, então veio nos sacos, né? Então parece sim que mostrou como aquelas vidas ali eram insignificantes mesmo, né? Para boa parte ali dos grupos que estão presentes ali. Dentre os colegas, né, que a gente estava acompanhando ali da imprensa, um deles era um amigo muito próximo, né, do Dom Phillips, e que se chama Tom Phillips, muito parecido o nome, né? E aí foi, acho que muito marcante se acompanhar o trabalho dele, ao mesmo tempo que ele vivia o luto, assim, né, pela perda de um amigo. E aí eu achei que seria importante ali oferecer, né, mostrar esse poema pro colega naquele momento, né, de dor que ele estava vivendo. E o poema se chama Noturno no Paraná do Ramos, e vou ler um trechinho só. Todos findaram sabendo que estavam num bom combate. Alguns morreram gritando o nome da liberdade. De cada um de nós depende que não tenha sido em vão. Com sua morte, já fazem parte da vida que um dia vai florescer nesse chão. Sobrevivos, mas não completamente. Um pouco também morremos com eles. Fomos todos emboscados, alvejados, queimados, esquartejados. Agora, somente juntando nossos cacos dessa história de horror normalizado, é que vamos nos poder fazer inteiramente de novo.
Seguiremos atentos a todos os desdobramentos das investigações, exigindo justiça no significado mais abrangente do termo. Renovamos nossa luta para que nossa dor e a da família de Bruno Pereira não se repitam, como também a das famílias de outros jornalistas e defensores do meio ambiente, que seguem em risco. Descanse em paz, Bruno e Dom.